Muito bem, meus caros, muito bem. Ah, ainda, ainda dá tempo de dizer bom dia, né? Faltam 10 minutos aí para o meio-dia, né? Eu espero que vocês estejam realmente ótimos, né? Bom, e o frio, né? O frio, exatamente como eu esperava, ansiosamente desde a semana passada. Bom, o frio chegou aqui em São Paulo, né? Ainda é um frio aí meio tímido, sabe? Mas o que que a gente pode fazer, não é mesmo? Nós ainda estamos aí no outono, não é? Então, assim, eu vou, eu vou dizer que é um bom começo, vai, é um bom começo, né? Mas a minha eterna expectativa, né, é de que alguma vez, né, nem que seja uma só vez, né, mas alguma vez caia um pouco de neve aqui em São Paulo, né? Seria maravilhoso, né? Bom, muito bem, mas vamos retomar as nossas reflexões, né, destes últimos dias. E se você chegou agora aqui no canal, né, como eu expliquei ontem, este áudio de hoje é a continuação de uma série que começou no áudio do dia 2 de maio. Então eu recomendo que você ouça seguindo aí a cronologia, começando pelo dia 2. Tá? Bom, então ontem, né, eu terminei o áudio falando a respeito do poema do Eugênio Montale, né? Um belo poema, né? Um pequeno poema, mas um poema bonito, né? Mas que transmite uma ideia absurda do que é a realidade. Bom, e a gente então viu que a realidade não é como o cenário, né, como o pano de fundo aí de um teatro, né, que aparece e desaparece ao sabor das ordens do diretor ou do cenógrafo. Mas a realidade está sempre aí, a realidade está sempre presente, né? E nós, é claro, estamos inseridos nela de forma irremediável, de forma inevitável, né? Estamos imersos nela. O que, sem nenhuma dúvida, é muito bom. Né? Quer dizer, estar imerso na realidade é algo extremamente positivo, né? Exatamente por todas as oportunidades que a realidade, que a vida nos oferece. Bom, mas acontece, né? Acontece que parte significativa da literatura contemporânea, né, e de todo o século XX está aí impregnada desse ceticismo que o Montale demonstra no seu poema, né? Está impregnada dessa desconfiança em relação à realidade e em relação à capacidade do homem para perceber a realidade, né, de maneira concreta. Bom, e essa desconfiança, né, essa forma de incredulidade, bom, é inevitável, quer dizer, ela produz consequências, né? Ou seja, a partir do momento, né, em que eu coloco sob suspeita tudo, absolutamente tudo que me circunda, né, e coloco sob suspeita também a minha própria capacidade para perceber e para entender tudo que me circunda, né, quer dizer, o que é que sobra? Quer dizer, o que sobra, o que resta, é só o meu próprio eu, né? Quer dizer, todas as certezas ficam restritas não só à minha percepção, mas também à minha vontade. E esse excesso de subjetivismo, né,
O que ele significa? Bom, significa que o que eu sinto, o que eu penso, os meus sentimentos e também a minha melancolia, por estar aí condenado a um mundo que é postiço, que é só cenário. Bom, o que eu sinto, independentemente do que a realidade apresenta, o que eu sinto se torna o centro das minhas preocupações. Quer dizer, percebem as consequências de acreditar que a realidade não é real? Percebem? Quer dizer, a única preocupação válida em uma realidade que é postiça, uma realidade diáfana, que está aí sempre pronta a se desfazer no ar quando eu fecho os olhos ou quando eu dou as costas para ela? Bom, a única preocupação válida é só o meu próprio eu. Afinal, quer dizer, se nós acreditarmos no poema do Montale, sempre que eu observo detidamente a realidade, eu sei que eu só observo um engodo, uma enganação. Eu sei que eu estou sendo iludido por uma mentira. Sei que se eu estender a mão, os meus dedos vão tocar aí o pano, ou o papelão do cenário. Quer dizer, sei que se eu me coloco diante de uma janela fechada, por exemplo, quer dizer, se eu estender a mão, talvez os meus dedos aí atravessem o vidro inexistente dessa janela que também é uma ilusão. E eu só não faço isso porque eu estou preso aí nessa armadilha de mentiras. Eu estou preso nessa melancolia, nessa quase ataraxia, a que o tédio de viver numa falsa realidade me condena. Claro que tudo isso claro que tudo isso é um absurdo, mas muita gente pensa assim. Muita gente sequer acredita que é possível observar, que é possível olhar uma parte aí, do nosso bosque. Muita gente acha que cada vez que nós fechamos os olhos, as árvores saem de cena. Aquela pedra em que o homem solitário estava sentado, bom, ela é erguida por algum mecanismo aí para a escuridão, no teto do teatro. Bom, e quando eu volto a abrir os olhos, um milésimo de segundo antes, bom, tudo se deposita novamente diante de mim. Como diz o Montale, as coisas se acamparão de um jato. E, claro, não serão coisas reais, mas serão coisas porosas, diáfanas, pedras de isopor, árvores que a um toque, elas talvez possam até se dissolver. E a luz solar que eu penso que eu estou vendo, bom, a intensidade dela só reforça o seu caráter artificial. E essa terra, esse solo em que eu estou pisando, bom, na verdade, se eu prestar atenção, eu vou perceber que a cada pisada, eu ouço um som oco e morto. Quer dizer, o som de tudo que é vazio. Então, assim, é evidente, que a vida não é isso. Mas imaginem o que significa para alguém viver preso a essa ideia
errônea. Quer dizer, o que significa viver preso nessa forma de cegueira das coisas? Quer dizer, viver aí acorrentado a essa imensa e infundada desconfiança que o poema do Montale apresenta. Bom, é viver condenado a uma angústia permanente. Quer dizer, é viver condenado a uma espécie de terror, um terror do qual não se pode escapar. Sempre que eu penso nisso, eu acho que esse terror deve ser muito parecido com o que um astronauta pode experimentar. Quer dizer, eu imagino um astronauta encarregado de fazer um concerto na parte externa de uma estação espacial. Exatamente como a gente vê num monte de filmes. Bom, e por um defeito, por um acidente, ele percebe que o único cabo que o mantinha aí preso, atado à estação espacial, bom, esse cabo se desprende da sua vestimenta. E ele não tem mais onde se agarrar. Quer dizer, ele está isolado, ele está apartado de todo possível salvamento. Então ele está condenado aí a vagar pelo espaço. Quer dizer, temporariamente vivo, mas vendo nos seus últimos minutos de lucidez, de consciência, vendo se afastar dele a estação espacial. Eu já volto. Bom, desculpem aí a interrupção, meus caros, mas é que eu tive que atender aqui rapidamente ao portão. Bom, então nós estamos dizendo aí do nosso astronauta, que está aí, que se desprendeu da estação espacial. Quer dizer, então, quando ele está se afastando da estação, quer dizer, ele ainda consegue ver aquilo que era o seu abrigo no espaço. Quer dizer, ele ainda consegue ver até mesmo partes do seu corpo, aí iluminadas pela luz das estrelas. Bom, e aí então o que acontece? Aí de repente, passa diante dele uma peça de lixo espacial. Bom, e o que ele pensa quando ele vê aquela peça? Ele pensa, bom, esse pedaço de metal com certeza, é um resto dos antigos cenários do Eugênio Montale. Só que agora não tem mais jeito, não tem mais nenhum cenário completo que pode aí se acampar de um jato para salvar o nosso astronauta. Ele até que tenta, ele abre e fecha os olhos com desesperada insistência, tentando ver se a realidade muda, mas a realidade não muda, não muda. Muito bem, muito bem. Mas vamos imaginar um pouco o que representa para um escritor, o que representa para um escritor pensar assim, quer dizer, pensar como o Montale mostra no seu poema. Quer dizer, o que representa para um escritor não acreditar na realidade? Bom, certamente para um escritor assim, deve ser mais fácil permanecer como um observador frio, um observador frio, distante, daquele homem que varre a calçada. Quer dizer, é mais fácil
não descer do seu apartamento e não se aproximar do varredor, né? Não tentar estabelecer nenhum tipo de contato, né? Afinal, tudo é uma mentira, né? Tudo é só cenário, né? Quer dizer, é mais fácil para esse escritor se manter aí à distância e ficar se perguntando, na solidão do seu apartamento, né, quem é o varredor? Né? Quer dizer, ou antes dessa pergunta, né, ficar se questionando se o varredor realmente existe. Né? Quer dizer, se o varredor não é também ele só mais uma peça do cenário. Então pensem um pouco, quer dizer, o que é que sobra para um escritor assim? Né? Quer dizer, descrente da realidade, né? Indisponível, né, ao contato com a realidade, desconfiado de todos os elementos que compõem a vida. Bom, restam apenas para ele as suas próprias dúvidas ou as suas próprias supostas certezas. Né? Quer dizer, sobram apenas as suas próprias neuroses, né? Sobram apenas os sentimentos de uma solidão crescente, né? Que só se reafirma mais a cada dia. Quer dizer, sobram apenas os questionamentos que ele faz a si mesmo, né? Questionamentos para os quais ele apresenta sempre as mesmas respostas, né? Quer dizer, que são as respostas da sua limitada imaginação, né? Imaginação cuja única fonte é a luz fria dos seus próprios pensamentos. Né? Ou seja, resta a esse escritor apenas algumas meras impressões. Né? Quer dizer, restam apenas o seu eu e as suas sensações. Porque todo o resto é só um conjunto de impressões, né, insignificantes e que não têm vida própria, né? Não tem existência própria. Né? Quer dizer, não é por outro motivo que o Vladimir Nabokov, né, o grande romancista Vladimir Nabokov, considerava como bastante tonto ou míope, né, o autor que renuncia aos tesouros da observação, né, que renuncia ao humor, né, que renuncia à compaixão, né, quer dizer, qualidades que, segundo o Nabokov, o escritor só pode adquirir, né, se ele mantiver um contato estreito com os seus semelhantes. Né? Ou, dizendo de outro modo, quer dizer, se ele acreditar na realidade. Tá? Bom, mas por hoje está ótimo, né? Por hoje está ótimo. Amanhã a gente retoma aqui a nossa reflexão, meus caros. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Vamos em frente, hein?